Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Uma nova playlist no canal, bem na bio. Essa nova playlist é sobre fisiologia dos seres humanos. A gente vai estudar diferentes sistemas. Mas antes de começarmos a nossa aula, convido você a inscrever-se no nosso canal. Inscreva-se! Também ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você. E deixe seu like para apoiar o nosso projeto. Tivemos playlist esse ano no nosso canal. Biologia celular, depois nós fomos para genética, depois histologia dos seres humanos e agora fisiologia dos seres humanos. Então, é um assunto muito legal, muito importante, pertinente. O meu foco maior é para você que faz vestibular em diferentes universidades ou instituições que você queira estudar, para você que faz Enem, para você que presta concurso público. E óbvio, eu coloco aqui um básico, vou aprofundando um pouquinho e aí a gente vai avançar um pouquinho. E daqui uns dias aulas para o ensino superior. Então eu espero que você curta o vídeo, eu espero que você aprenda bastante e estamos aqui para ajudar você no seu estudo. Semanalmente nós colocamos aulas no nosso canal. Quando nós falamos nos sistemas, geralmente você vai pensar naquelas ideias em que você sai de uma unidade menor, que era as moléculas, se reuniram e formaram as células se reuniram e formaram tecidos, os tecidos se reúnem e formam órgãos, e os órgãos vão formar sistemas. Então nós teremos diferentes sistemas compondo o nosso organismo. Um dos mais cobrados no Enem e nos vestibulares é o sistema digestório. E ele é óbvio, muito utilizado para manter a sua sobrevivência. Então, para nós, a alimentação é algo fantástico. Além de ser algo satisfatório, prazeroso, é algo assim, tipo, de sociabilização entre os seres da nossa espécie. Então, quando nós olhamos para o sistema digestório, a gente vê diferentes componentes. Primeiro, nós vamos pensar na parte anatômica desse rolê e depois na fisiologia. Mas essa parte anatômica é bem geral, bem básica, bem mesmo, bem ensino básico para você ter noções do que acontece. Quando nós olhamos para a entrada do alimento, cavidade oral ou boca, a gente vai deixar esse alimento ali um tempinho, vai executar a mastigação, nós teremos a produção e liberação de saliva na cavidade oral ou boca, isso vai misturando esse alimento. Decidimos engolir esse alimento. Essa decisão é voluntária, depende da nossa consciência, da nossa vontade. Esse alimento vai ser empurrado para trás e vai passar pela faringe. Anatomicamente, existe a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Mas a faringe é um canalzinho de passagem. E esse alimento passou pela faringe e vai para o esôfago. O esôfago tem uma parede muscular, principalmente ou predominantemente de músculo liso, aquelas contrações rítmicas e involuntárias para garantir o peristaltismo e empurrar, levar esse alimento da faringe até o estômago. Revestindo internamente o nosso esôfago, nós temos um epitélio e nós temos o alimento aí chegando no nosso estômago e parando ali temporariamente. Então, boca, faringe, esôfago, estômago. Uma paradinha. Essa paradinha pode demorar bastante, dependendo da refeição, do tipo dos alimentos e da quantidade de alimento que você mandou para dentro do sistema digestório. Do estômago, o alimento vai para o maior órgão em extensão do nosso sistema digestório, que é o intestino delgado. Mais de 3 metros de extensão ou de comprimento, o intestino delgado segue o caminho após o nosso estômago. E anatomicamente o intestino delgado é dividido em duodeno, uma porção mais próxima ou proximal do duodeno é o jejuno, mais distante ou distal o íleo. Então, duodeno, jejuno, íleo compõem esse intestino delgado. Eu coloquei só o nome geral porque eu vou especificar depois cada tópico. No intestino delgado, esse alimento vai ficar um tempo maior. Esse intestino delgado vai receber ainda secreções de estruturas anexas ao sistema digestório. Então nós teremos o pâncreas aqui, como número 9, produzindo e liberando o suco pancreático no duodeno. Nós teremos o nosso fígado produzindo a bile, encaminhando essa bile para a vesícula biliar, e a vesícula biliar
vai liberar a bile também no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Isso tudo vai se misturando ali e a gente vai ver o alimento ficando um bom tempo aqui no intestino delgado, para ele garantir o término da digestão desses nutrientes e depois a absorção da maior parte dos nutrientes no nosso intestino delgado, o principal órgão do sistema digestório. Eu sei, se você sair perguntando na rua para as pessoas qual é o principal órgão do sistema digestório, uma galera vai falar esse estômago, mas a gente vai pensar na fisiologia e vai falar, o nosso intestino delgado é monstruosamente importante para o término da digestão da maior parte dos nutrientes e depois a absorção desses nutrientes, disponibilidade na nossa corrente sanguínea ou no sistema linfático e aí o sistema circulatório leva para todo o nosso organismo. Então ele é fantasticamente essencial para nossa sobrevivência. O que sobrar no intestino delgado vai ser encaminhado ao intestino grosso. Esse intestino grosso fica aqui, mais externo no meu desenho, ele tem um diâmetro maior, só que ele é mais curto. E aqui nós veremos também a absorção de água, sais, nós veremos uma microbiota, micro-organismos produtores de vitaminas, nós veremos micro-organismos do bem no interior desse intestino grosso, veremos a absorção de água, sais, formação do bolo fecal e depois eliminação das fezes. Mas eu coloquei aqui numa sequência de 1 a 6 que eu preciso que vocês lembrem do trajeto do alimento. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Nessa sequência. As glândulas salivares, o próprio fígado, o pâncreas, vesícula biliar, nós podemos chamar de estruturas anexas ao tubo digestório. Elas estão aí ligadas, produzem as secreções e lançam nesse tubo digestório. Eu posso chamar de tubo digestório, trato gastrointestinal e nós teremos vários detalhes em relação ao trajeto do alimento e as modificações que esse alimento vai sofrendo ao longo do sistema digestório. Então, a primeira observação, o trajeto de 1 a 6, você vai lembrar na sequência, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Agora, não coloquei aqui, mas as glândulas salivares, fígado, vesícula, biliar, pâncreas, estruturas anexas ao sistema digestório. Então, grudadinhas, vão liberar as secreções, no caso do fígado, produz a secreção, encaminha para a vesícula biliar e a vesícula libera essa tal de bile. Então, quando nós estudamos o sistema digestório, nós pensamos basicamente na capacidade de digerir os alimentos, obviamente. E essa digestão vai fazer parte de um processo maior chamado nutrição. Temos uma ciência da nutrição que é muito estudada hoje para, obviamente, potencializar os tipos de nutrientes que a gente precisa, que a gente pode fazer a sua utilização, a recomendação de dietas específicas para cada um de nós, é que cada um de nós vai ter uma característica, vai ter um ritmo de vida, um estilo de vida, e esses profissionais, os nutricionistas, fazem esse encaminhamento maravilhoso para nós. Como nutrição, a gente vai pensar de uma maneira geral, secreção de substâncias. Lembra dessa palavrinha? Secretar. É quando você olha para a célula vai produzir uma substância e vai lançar essa substância para fora dela, célula. Então nós temos as glândulas endócrinas que secretavam substâncias na corrente sanguínea, que eram os hormônios. As glândulas exócrinas, como a salivar, vai secretar a saliva na cavidade oral ou boca. O pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina, tem secreção exócrina e secreção endócrina, liberação desse suco pancreático. Então nós teremos secreção de várias substâncias. Eu falo para meus aluninhos presenciais que são gosminhas. A secreção é gosminha, a saliva é gosminha, o suco pancreático, o suco gástrico, o suco entérico, a bile são gosminhas. Nós chegamos a produzir uns de 7 a 10 litros de gosminha em 24 horas. É muita gosminha circulando aí para garantir essa digestão, circulando ao longo do trato
gastrointestinal ou sistema digestório. Aí, essas gosminhas são importantes para criar um ambiente pro processo químico da digestão. Então, tu tem uma digestão chamada de digestão química. Quando que a digestão é química? Quando envolve enzimas. Então, a gente vai ouvir falar em carboidrases, enzimas que digerem carboidratos. Proteases, enzimas que digerem proteínas. Lipases, enzimas que digerem lipídios. Quando nós olhamos para a digestão mecânica, a gente vai pensar na mastigação, o ato de mastigar. Decidir engolir, engolir. O próprio peristaltismo ou a peristalse, empurra. Movimentos de mistura que vão acontecer ao longo do trato gastrointestinal, tudo isso faz parte da digestão mecânica. Mesmo eu pegando um pedacinho de pão, mastigando, plantando uma bananeira, ficando de cabeça para baixo, decidi engolir, esse alimento vai ser empurrado para o meu estômago, mesmo de cabeça para baixo. O movimento de peristalse é tão intenso que ele leva esse alimento até o local adequado. Então essa movimentação eu quero que você lembre na participação da digestão mecânica. Na digestão química eu quero que você pense em participação de enzimas. Então ao longo do trato gastrointestinal ou tubo digestório, nós teremos digestão mecânica e química. E aí tu tem a absorção. O que é a absorção, Sócio? A absorção é a substância digerida ficar num tamanho tão legal, que ele consegue atravessar a célula e estar disponível no sistema circulatório. Então a maior parte dessa absorção ocorre lá no intestino delgado. E as células do intestino delgado são chamadas de enterócitos. Não consigo ficar sem desenhar ou sem apontar, me desculpem. Daí você tem aqui as microvelocidades no enterócito. Essas microvelocidades aumentam a área de contato com os nutrientes, facilitando a absorção. Então o sistema digestório tem o papel de digerir, quebrar. Você vai pegar os macronutrientes, tipo comi carne, comi ovos. Poxa, são alimentos ricos em proteínas. Só que as proteínas, elas são cadeias polipeptídicas que podem ter muitas unidades chamadas de aminoácidos, 200, 300, 400. Tu vai ter que digerir, quebrar essas cadeias polipeptídicas, liberando os aminoácidos e aí eles serão absorvidos, vão atravessar o epitélio intestinal, vão para a corrente sanguínea. Eu gosto de comer pão, meu aluno presencial sabe, já comi pão com macarrão. Tamanha vontade que eu tenho de comer pão e massa e tudo quanto é coisa com isso. É desesperador para nós essa alimentação. Lá tem grande quantidade de amido. O amido é um polímero de glicose. Uma proteína é um polímero de aminoácidos. Então eu vou quebrando o amido, liberando moléculas de glicose. E aí eu vou absorver a glicose, vai atravessar o epitélio intestinal e vai estar disponível na corrente sanguínea. Agora eu fiz a minha saladinha, joguei um azeite de oliva, eu fiz uma friturinha, né? Peixinho fritinho no óleo de soja. E aí, nesses óleos, gorduras, nós encontramos triglicerídeos. Os triglicerídeos serão digeridos e nós vamos liberar o ácido graxo e o glicerol. Boa parte deles serão encaminhados aos vasos linfáticos. E desses vasos linfáticos, depois vai se misturar o sangue e vai tudo circular para ser distribuído. Agora, nos óleos e nas gorduras, triglicerídeos. A digestão dele libera ácido graxo e glicerol. E aí, isso aqui a gente vai absorver, encaminhar para o sistema circulatório e distribuir pelas células corporais. Sem isso, o nosso organismo não vai sobreviver. Nós precisamos buscar, de tempos em tempos, uma quantidade adequada de nutrientes para garantir a nossa sobrevivência. Esse alimento entrou pela boca, passou pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o que não for absorvido, utilizado, eliminaremos no nosso bolo fecal ou nas nossas fezes. Então essa é a parte introdutória ou a parte 1 do nosso sistema digestório. Eu espero que você tenha me entendido. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para chegarmos o mais rápido até você, porque toda semana temos aula no canal. Deixe seu like para apoiar o nosso projeto. Bons estudos e até a próxima aula.